Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. A gente está aqui hoje super animadas com uma convidada super especial, a Rosana Rezende. Seja bem-vinda entre nós. Obrigado. A gente hoje vai estudar Doutrina e Convênios de 71 a 75 e o tema é Arma alguma que se forme contra vós prosperará. A gente vai ver coisas muito importantes sobre trabalho missionário, sobre o que é a verdade. E a gente está muito animada aqui de ter a Rosana aqui conosco, né? A Rosana, ela é mãe de 4 filhos, ela é missionária sênior, né? Vou passar o tempo para você se introduzir aqui para a gente. Eu sou missionária sênior, né? Há 4 anos. Eu trabalho com CTM de São Paulo, né? Com os missionários de língua portuguesa e atendo também mais 4 missões do Brasil. E sou muito feliz por isso, né? É algo que eu não esperava fazer. Eu, quando estava já com 50 anos, eu trabalhava, tinha lojas, confecção e trabalhava no SRE e dava treinamento do CASP, né? Já antigo. E lá eu incentivava os jovens a voltarem a estudar, a buscarem o ensino. E eu me lembro que eu pensei, por que não eu, né? Por que eu não voltar a estudar? E eu me lembro que quando eu fui à faculdade, com 50 anos, para buscar meu diploma, que eu achava que eu já tinha feito, eu tinha terminado meu curso quando eu tinha 23, quando eu tive meu 3º filho, só que não, eu não tinha colado grau. Então eu tive que entrar na última grade curricular, tive que fazer 1 ano de estágio, mais 10 matérias, e foi muito bom, né, para a minha reciclagem, porque eu estava muitos anos fora, né, fora da área. Então, meu filho, na época, era presidente de estaca, e ele falou, mamãe, por que nós temos uma sala vazia, por que você não monta um consultório assim, uma maneira simples, e atende as 3 estacas de Goiânia? E eu comecei isso, e fiquei 10 anos fazendo isso, né, atendendo casais, atendendo jovens. Na área de psicologia? Da área de psicologia, na área de psicologia. E depois, há 4 anos, quando começou a pandemia, um 70 me ligou e disse se eu poderia servir, né, como missionária sênior. Eu já estou há 4 anos servindo e é tão interessante porque vai muito de encontro com a lição, né? Porque eu trabalho como psicóloga com eles e o dia inteiro falando sobre missão, sobre os desafios, sobre proclamar o evangelho, sobre os medos que eles têm, muitas vezes não se sentem preparados para tal missão, muitas vezes saudades de casa, outras vezes eles se sentem como se estivessem trabalhando e não tivesse resultado, né? Por causa que muitas vezes as pessoas não querem recebê-los. Então, meu dia a dia é muito com a obra missionária, né? Então, fico muito feliz de, nesse momento, estar aqui com vocês. Esse tempinho que nós estamos passando juntos, eu admiro muito, já há bastante tempo. E vejo que vocês são jovens, além de espirituais, são mães, são talentosas, né? E toda minha segunda-feira eu estava falando para vocês já que toda segunda-feira eu começo ouvindo um podcast de vocês. Toda segunda-feira, quando eu ligo o carro, eu já ponho e no meu caminho de ida e de volta para casa, eu já estou ali por dentro de primeira mão o que está acontecendo, né? No Vem e Segue-me. Depois eu vou fazendo meu estudo pessoal. Então, vocês têm complementado muito, né? Com muito desejo de realmente aprender mais. Vocês têm contribuído isso muito para a minha vida. Não só da minha vida, das minhas noras, elas também todas seguem vocês, é muito gostoso. Obrigada, nós agradecemos e que inspiração, né, que voltou a estudar e ainda usar o dom para servir ao Senhor, né? Muito obrigada pelo seu trabalho. E conta um pouquinho assim, como foi a sua conversão na igreja, você conversa? Eu tinha 9 anos, morava em São Paulo e uma tia com 2 primas iam para a igreja e eu comecei a ir com elas. E aí quis me batizar, né? Me batizei naquela capela de Pinheiros grande, que depois foi demolida. E quando eu tinha 10, eu me mudei para o interior de São Paulo e depois, com 12, eu já estava em Goiânia. Só que não era como essa época de hoje, que a gente chega e já põe ali no Google, já sabe onde tem capela, não.
Era uma casa muito simples, pequena, com 30, 40 membros. Aí minhas primas mudaram para Goiânia também, aquelas duas que batizaram junto comigo e a mãe. E nós encontramos com os missionários, né? Minhas primas encontraram com os missionários no ônibus. Aí foi uma alegria. Eu estava com 16 anos, para 17, e eu me lembro que eu já namorava com meu marido. E aí nós fomos convidados, né, para assistir, em 75, o presidente Kimball anunciar o Templo de São Paulo. E eu me lembro que eu era uma menina ainda, estava começando ali aí na igreja, não tinha tradição nenhuma, né? Nem conhecia direito a doutrina da igreja. Eu tinha acabado de retornar para a igreja. E eu me lembro que me marcou muito na cabeça, assim, todo jovem tem que casar no templo. Todo jovem tem que casar no templo. Então eu tinha ido com as minhas primas para São Paulo, mas o meu namorado não tinha ido. Ele na época, meu namorado, né, ele não era da igreja. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei para ele, nós vamos continuar o namoro, se você conhecer a igreja, por causa que eu quero me casar no templo onde o profeta falou que tem que casar. E eu quero me casar lá. Isso era 75. Aí foi em março. Em julho ele se batizou, né? E em 78 nós fomos um dos primeiros casais a se casar no Templo de São Paulo, né? Com 15 dias do templo, eu tinha 20 anos na época. E nos casamos, aí são 4 filhos. E a minha maior alegria na vida é poder ver a minha família na igreja, né? Meus 4 filhos, com as esposas, meus 13 netos. Falando assim rapidamente, parece que é família margarina, não. São muitos desafios, né? Ao longo, muitos desafios, mas a minha alegria é que mesmo nos tempos difíceis, todo mundo continua perseverando, né? Todas as famílias, todas as crianças. Nós vamos falar hoje sobre proclamar o evangelho, né? Estou com um netinho já que está se preparando para o ano que vem já ir para uma missão. Estou tentando incentivar minha outra neta, que mora aqui também, porque eu sei, do fundo do meu coração, a diferença que faz uma missão na vida de um jovem. É um divisor de águas, não tem como. Então, é muito gostoso. Eu nunca imaginei poder falar desse tema, porque eu sou muito tímida para a obra missionária. Assim, a minha vida, ultimamente, está muito envolvida nisso. Que ótimo. Então, perfeito. Nossa, a gente agradece aqui o teu espírito, né, e a tua conversão. Que lindo de ouvir essa história. Eu adoro histórias de conversas. Eu acho que é tão poderoso e o impacto que faz em gerações. Então, muito obrigada por você ser elo forte, né, na tua família. E falando sobre isso, né, como você falou, né, nada é tudo flores, e Joseph também naquela época também estava enfrentando muitas críticas, né, principalmente de membros que já tinham presenciado o milagre com ele, né, aqui eles citam, né, Ezra Bruff, que foi a primeira pessoa que começou a escrever artigos contra Joseph. E isso deve ter sido, né, muito impactante, assim, para Joseph, no sentido de, poxa, né, ele viu eu curando a irmã, ele viu eu fazendo e publicou uma série dessas cartas no jornal de Ohio da época. E aí os esforços de Ezra pareciam estar dando certo, porque a hostilidade estava aumentando contra a igreja, né, as turbas, muita perseguição. Ao mesmo tempo que trouxe uma curiosidade de muitas pessoas, ajudou um pouco na obra missionária, mas foi por pouco tempo, né? Logo em seguida começou a frustrar ainda mais, né? Isso, e aí foi por isso também que o Senhor deu essas revelações que a gente vai estudar agora, né? Porque é o tema, né? Arma alguma que se forma contra vós prosperará. A gente sabe que o Senhor, ele é o poderoso, né? Ele é o Deus desse mundo e a palavra dele vai ter poder, né? Sobre todo o mal, né? Mesmo que por um tempo as pessoas sejam enganadas, mas aquele que busca a verdade, né? O Senhor tem a promessa que ele vai revelar e nada vai ter poder contra aquilo. Então, vamos começar lendo ali no versículo 1 e o 2. Da 71? Da 71. Eu posso Pode ler. ler. Eis que assim vos diz o Senhor, meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, que em verdade é chegada a hora em que me é necessário e conveniente que abrais a boca para proclamar meu evangelho e as coisas do reino, expondo seus mistérios pelas Escrituras, conforme a porção do Espírito, e do poder que vos será dada, sim, segundo a minha vontade. Em verdade vos digo, pregai por algum tempo ao mundo nas regiões circunvizinhas e também na igreja, até que vos seja indicado. Então o Senhor deu essa missão para eles, né, de pregar ao mundo, né, já que
estavam tendo essas coisas. Não, mas a gente precisa continuar essa obra. E Posso fazer um comentário sobre isso? No meu estudo, foi interessante porque aqui Joseph Smith, eles estavam fazendo a tradução da Bíblia, né? E que era uma coisa super importante. Mas eu adorei que o Senhor aqui meio que ele falou assim, vamos pausar essa tradução um pouco? Tem coisas maiores aqui acontecendo, né? Como qual que é o nome dele? O Ezra, né? O Ezra pregando falsa doutrina. E ele falou assim, isso é mais importante agora. A gente precisa pregar o evangelho, corrigir essas falsas doutrinas que ele está pregando, porque isso pode ter um impacto muito maior, né, no futuro. E eu acho que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade na nossa vida, de talvez a gente estar fazendo um projeto, ou o Senhor falou pra gente ir nessa direção, e às vezes o Senhor fala, não, mas agora a gente precisa ir nessa direção, porque Ele vê o além, Ele vê o futuro, e aqui foi isso que aconteceu. A tradução era importante, mas corrigir o Ezra e pregar o evangelho era mais importante ainda, talvez no decorrer do tempo. E é interessante que lá na frente volta ao contrário, né? Eles voltam a traduzir, mas ele continua mandando que continuem compartilhando e proclamando o evangelho, né? Acho que mostra como o Senhor nos conhece, né? E sabe das dificuldades. Naquele momento eles precisavam pôr todo o esforço ali nas falsidades que estavam sendo pregadas. E depois, quando tudo voltou ao normal, mais lá na frente a gente vai ver que ele falou, voltem de novo, né, a traduzir, né, a Bíblia, mas não deixem de continuar proclamando o evangelho. É importante que eles foram, a missão deles naquele momento era aumentar um pouco de Sião, né? Eles, principalmente antes aqui da sessão 71, eles tinham ido para conhecer um povo novo, para começar uma nova região, e foi isso que frustrou, foi isso que deixou ele meio desamparado, né, o Ezra. O Senhor, desde aquele momento, ele estava, vamos aumentar, vamos pregar o evangelho, vamos focar nisso, e é interessante que hoje a gente tem recebido esse mesmo chamado, né? A gente tem que pregar, a gente tem que trazer almas a Cristo, a gente tem que coligar Israel, né? Então, essa mesma força que a gente tem de pregar o evangelho hoje e também, ainda assim, ser mais fortes do que as doutrinas contrárias, que as pessoas continuam pregando contra. Hoje tem uma voz muito mais forte desses mesmos que criticam a igreja, né? Sim. Do que antigamente. E com muito mais facilidade, né? Porque você põe ali numa pesquisa e em minutos está na sua mão, né? Basta o que você queira procurar. Antigamente era mais difícil, né? Chegar. Mas hoje em dia... Muitos artigos. Mas hoje em dia está ali, pronto, a mesma né? astúcia, né? A oposição está em todas as coisas, né? E inclusive no crescimento da obra, né? O Satanás, ele não quer que a gente conheça a verdade, ele quer cegar os homens para que se tornem tão miseráveis quanto ele. E no versículo 7, né? O Senhor manda Joseph Sidney Rigdon, ele fala assim, portanto, confundi vossos inimigos, convidai-os para debater convosco, tanto em público como em particular. E se fordes fiéis, a vergonha deles será manifestada. E aí no 8 ele fala, portanto, exponham eles seus fortes argumentos contra o Senhor. E aí ele encoraja eles no 9, que é o tema da lição. Em verdade, assim vos diz o Senhor, arma alguma que se forme contra vós prosperará. E eu fiquei pensando em relação ao que a gente estava conversando sobre esses materiais, né, coisas que aparecem, que são contras, né? Ou coisas que a gente sabe que durante a igreja, né, alguns erros aconteceram e a igreja é feita de homens, então até hoje ocorrem erros que a gente precisa entender que vem da carne, né, do braço humano, mas a gente já falou milhares de vezes aqui, né, o Senhor, os instrumentos do Senhor são as nossas mãos, né, são mãos de homem. Ele só tem as nossas mãos para trabalhar. E eu acho interessante que ele fala aqui, né, e se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio e devido tempo será confundido. Então, eu vejo que também acontece das pessoas, depois elas ficarem confusas, elas não sabem mais se elas acreditam em tudo antes que elas estudaram, ouviram, elas ficam confusas, né? Então, é isso, o Senhor Ele vai sempre confirmar no nosso coração quando a gente vai com o coração aberto e desejo. E para isso a gente precisa pegar o evangelho, para a gente encontrar essas pessoas que estão com o coração pronto para receber. Porque quem está com o coração já fechado, realmente, a gente vai deixar o nosso testemunho ali, sacudir o pó, né, como a gente vai ver aqui,
assim, literalmente, como é que fala? Figurativamente. Mas o evangelho está aqui também, o evangelho de Jesus Cristo, a igreja, é para aqueles que têm o coração aberto, né? Para todos, mas especialmente aqueles que têm o coração aberto. E Rosana, você que trabalha com os missionários e com certeza, né, eles devem vir com certas perguntas que as pessoas vêm confrontá-los. Qual é o conselho que você tem dado a eles ou para quem está ouvindo a gente, assim, se está passando por se algum membro da família que está meio contra a pessoa se batizar ou a pessoa está ouvindo muita coisa ruim, como que isso pode ajudá-la, assim, Eu acho que a primeira coisa que eu sempre digo para eles é que quem testifica não são eles, é o Espírito, né? Então, eles têm que confiar. Eu sempre digo, se você estiver sendo obediente, aquela obediência reta dentro da missão, né? Você planeja, você faz sua oração, você estuda, você sai com o seu companheiro, porque muitas vezes eles se sentem culpados quando frustrados, né? Porque é como se eles se preparassem o dia inteiro, é o que eles fazem o dia inteiro, e de repente são negados, né? Muitas vezes não recebe, muitas vezes ele sabe que a pessoa está em casa e fala que não está, muitas vezes o batismo está marcado e na última hora a pessoa vai para um outro compromisso e não o compromisso da igreja, né? De estar lá. Então eles têm que trabalhar muito isso, eu trabalho muito isso com eles, que não é culpa deles desde que eles estejam ali seguindo as orientações do Espírito, né? Que quem vai testificar é o Espírito. Então, muitas vezes, o tempo daquela pessoa não é aquela. Às vezes, ele vai, planta uma sementinha, vai receber um não, e talvez um outro companheiro, uma outra pessoa, em outro tempo, vai passar por lá e aquela sementinha já vai estar plantada. Então, a única confiança que nós temos e que eles têm é de que estão fazendo a vontade do Senhor. E é isso que dá paz no coração. Né? E eu vejo assim, que missionários que às vezes não estão aí cumprindo com tudo, eles consertam a rota e eles começam, nossa irmã, agora eu estou me sentindo melhor. Porque quando também não está dentro da obediência, aí fica aquela culpa, parece que tem ali, nossa, acho que realmente eu preciso melhorar. Então, quando eles realmente percebem que podem fazer o seu melhor com o Espírito, eles se acalmam. É verdade. E o Espírito, ele não convence, né, a pessoa. Se a gente está num debate, num argumento, ele não vai convencer. O papel dele é testificar, Sim. né? E para isso a pessoa precisa estar aberta. Vocês já passaram, alguma de vocês já viram algum debate que talvez drenou energia, que a pessoa parece que só queria provar contra e não estava aberto para sentir a doutrina e sentir o amor do Senhor? Eu acho assim, eu não tenho uma experiência em específico em mente, mas eu vejo muito nas mídias sociais, né? Ainda mais com a nossa plataforma do Marta Maria, às vezes a gente lança um vídeo ou faz um post e daí alguém faz um comentário que talvez seja negativo ou falando, né, contra aquilo que a gente falou, e às vezes é difícil, né? Às vezes eu me pego, tipo, aí eu já pego meu celular e começo a digitar, não sei o que, aí eu pego, me paro, aí eu, peraí, daí eu vou lá e apago tudo, e daí eu deixo, e daí eu, sabe assim, eu tento orar, e daí fala, Senhor, o que né, você quer que eu responda aqui? Você ainda quer que eu responda? Porque às vezes também... Na mesma altura. Às vezes o silêncio também já é uma grande resposta, e eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso que vocês falaram, é o Espírito que testifica. Não há nada que eu possa falar, eu posso ter as próprias placas de ouro aqui, física. Gente, achei, o anjo veio e me deu as placas de ouro. Isso não vai trazer ninguém à igreja. Pode até ter, várias pessoas viram conversas porque viram um milagre. Não é milagre, não é provas que vão fazer a pessoa ficar firme no Evangelho e acreditar no Evangelho. É o Espírito. É o Espírito. São os sentimentos que a gente tem. E a gente lê várias vezes aqui em Doutrina e Convênios e nas Escrituras que às vezes o Espírito, a doutrina, ele não vai fazer sentido para os homens estudiosos do mundo. Não vai fazer sentido, nunca vai. Porque são de Deus. E a gente tem que sempre lembrar disso. Precisa de um elemento a mais, né? Que é o Espírito. É o Espírito. E às vezes algo que a gente ia falar no momento acalorado, que ia ser grosso, que não ia representar exatamente a igreja, não ia representar o que a gente sente. Aí alguém vai lá e faz um comentário muito bom, que é muito calmo, é muito, sabe, é muito direto. Aí você fala, ufa, ainda bem que eu não comentei. Ainda bem que eu não falei o que eu queria falar, porque a pessoa respondeu melhor. Alguém tinha até o Espírito, porque né? a doutrina de Cristo é primeiro respeitar, né, as pessoas. A gente tem que engolir um pouco, às vezes, né, a raiva, né, porque a gente se sente ofendido, né, com as críticas ao Evangelho, a Cristo.
Então, primeiro é respeitar a opinião e depois tentar compartilhar de maneira humilde aquilo que a gente sabe, né? Aquilo que a gente testemunha. E realmente sair de brigas, né? Sair de ira, porque realmente não leva a nada, Ser né? pacificadores, né? Como o sim. profeta de Aqui na lição, né, eu achei interessante que mostra que o próprio Salvador passou por isso, né? Aqui quando foram perguntar para ele, né, em Mateus 22, eu vou ler essa passagem, porque ele fala assim: enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com ninguém, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E ele disse-lhes: De quem são esta efígie, esta inscrição? Disse-lhe eles: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o retiraram. Então o próprio Salvador, ele já sabia quando as pessoas iam perguntar para tentar, né? Não estava com aquele espírito, assim, né? De realmente compreender, né? Mas o Salvador, ele tinha essa maneira maravilhosa de ensinar. E a gente pode aprender com essas situações, né? Acho que a maior coisa é a gente ter essa oração no nosso coração, na nossa mente, para que quando vier uma situação dessa, né, de que a gente vai pregar o evangelho, e nem todas as pessoas estão prontas a receber, nem todas estão prontas para aceitar Cristo naquele momento. Como a Lele falou, eu acho que se a gente também, do outro lado, vamos dizer, né, estamos com o coração aberto para ouvir aquela pessoa, muitas vezes nem é o que a gente vai totalmente falar, é o que o coração vai estar aberto. Às vezes tem um aberto. motivo atrás do que ela está falando. Exatamente. Né? E aí você... Já tive situações, sim, em que, na verdade, não precisei ficar esclarecendo coisas do passado, da igreja, mas sim ouvir e dizer: eu realmente sinto muito por você ter tido essa experiência na igreja, né? Foi diferente, eu passei por outras coisas, né? Eu falei exatamente isso, sabe? Então, o que mais necessitou ali no momento? Foi pregar uma verdade, porque na escritura, ou foi a pessoa sentir, e eu senti também, o evangelho vivido no espírito ali, tocando, espírito para espírito conversando, abertura, né? A pessoa às vezes não tem, obviamente, às vezes você não se batizou ainda, não tem a companhia do Santo Espírito, do Espírito Santo, mas ela tem a luz de Cristo. Então, acho que é muito mais sobre como a gente vai reagir a essas situações do que exatamente o que a gente está tentando passar. Tanto que o pregar o evangelho deve ter dado uma mudadinha, né, Ana? Mas não tem mais exatamente como você precisa primeiro, é importante ensinar sobre a restauração, mas às vezes você está conversando com uma pessoa e você sente que você tem que falar sobre a palavra de sabedoria, porque aquela pessoa talvez vai se sentir um pouco mais, né, energizada sem tomar aquilo ou isso, então você vai começar a falar daquilo. Entende? Acho que dentro da gente... Aquela verdade que ela está precisando. Aquela verdade que ela está precisando. Então, muitas vezes o que a pessoa está precisando é o amor ali, e o Espírito vai deixar uma impressão que depois talvez ela vai falar: nossa, o que eu senti ali foi a pessoa me compreendeu, me amou, pronto. Não precisamos usar aqui para dizer que Jesus Cristo falou amai-vos aos outros, é amor. A pessoa sentiu aquilo, né? Era do presidente Oaks, não sei se você ia falar sobre ele, que eu gostei muito, que diz que mesmo a procurarmos ser mansos e evitar a discórdia, não devemos fazer concessões ou diminuir nosso comportamento com a verdade que compreendemos. Então, não deveis abrir mão de nossa condição e valores. Então, é uma faixa muito tênue, né? Então, a gente pode ser gentil, a gente pode ser educado, a gente pode entender outra pessoa, mas os nossos valores também são os nossos valores, também tem que ser respeitados. A gente não precisa diminuir, né? Por vergonha ou por medo da outra pessoa. Então, ele continua aqui: o Evangelho de Jesus Cristo e os convênios que fazemos nos colocaram inevitavelmente como combatentes na eterna disputa entre a verdade e o erro. Então, nós temos a promessa ali no início, né, do versículo que as falsidades não durarão, durarão por um tempo. Então, a gente pode ter essa certeza que o Senhor está com a gente. Adoro isso. Só queria fazer, eu tenho muitas amigas, ainda mais lá no Brasil, que não são membros da igreja. E eu amo muito elas. Ai, gente. E eu nunca tive medo, desde
sei lá, adolescente, sabe? Eu começava o seminário, e o seminário era de manhã, né, logo antes da escola, e eu chegava pra escola e, gente, olha só o que eu aprendi, assim... Eles não acreditavam. Eu lembro especificamente de Doutrina e Convênios, que eu compartilhava com eles, tipo, Doutrina e Convênios, eles nem sabem que livro é esse de Doutrina e Convênios. Mas eu nunca tive medo de compartilhar com os meus amigos, e esses meus amigos e minhas amigas, elas sempre me respeitaram. E a gente tem crenças muito diferentes, mas há um respeito, sabe? E eu acho que é importante a gente saber se expressar para esses nossos amigos de onde a gente está vindo, entendeu? Não é, por exemplo, uma coisa que a gente acredita que é muito polêmico, que é muito difícil hoje em dia, por exemplo, casamento homossexual, né, gay. Mas se você falar assim, vamos voltar lá no começo. Eu acredito nisso porque lá em Gênesis fala que o Deus criou o homem e a mulher, e é por isso que eu tenho essa crença. Mas isso não significa que eu não vou amar você, porque a gente vai ser amiga para sempre. Eu amo você e eu tô aí, se você me convidar pro teu casamento, eu vou no teu casamento. E tá tudo bem. E é esse respeito que a gente tem que ter. A gente tem que entender de onde vem essa pessoa também. Ela acredita no casamento gay por causa de X, Y e Z. Agora eu entendo porque você acredita nisso. E tudo bem, a gente não é nosso papel condenar as pessoas. Exatamente. E eu gosto que nesse mesmo discurso do presidente Oaks, ele fala assim, lá pro final, ele fala, eu falei agora sobre vários princípios gerais, e agora eu vou falar sobre como esses princípios devem aplicar-se em várias situações familiares, nas quais os ensinamentos do Salvador devem ser seguidos mais fielmente. Vou começar com o que nossos filhos pequenos aprendem quando brincam. Muitos não-membros aqui em Utah foram ofendidos e discriminados por alguns membros que não permitem que seus filhos sejam amigos de crianças de outras religiões. Com certeza, podemos ensinar nossos filhos sobre valores e padrões de comportamento sem que tenham que se distanciar ou desrespeitar qualquer pessoa que seja diferente. Muitos professores na escola e na igreja têm ficado desapontados com a maneira pela qual alguns adolescentes, incluindo os jovens Sud, tratam uns aos outros. O mandamento de amar uns aos outros com certeza inclui amar e respeitar, além das diferenças religiosas, raciais, culturais e econômicas. Desafiamos todos os jovens a evitar bullying, insultos, linguajar ou práticas que deliberadamente causam dor aos outros. Tudo isso viola o mandamento do Salvador de amar uns aos outros. E daí ele continua, né? O Salvador ensinou que a discórdia é uma ferramenta do diabo, né? Então a gente não deve falar para os nossos, não, a gente não vai brincar com aquela família, porque eles não são da igreja, eles não vão ter... Isso não é do Senhor. E me lembrou quando você estava contando da sua história, né? Você já namorava o seu esposo, você foi firme no teu valor. Eu quero casar no templo. E olha o que aconteceu. Né? Vocês acabaram casando, ele se batizou, casou no templo, agora vocês têm uma família linda e grande, filhos que estão no evangelho, né? E tudo porque você foi fiel ao que você acreditava, sem ter medo de talvez ele falasse, então acabou o namoro aqui, né? Tinha esse risco, né? Tinha esse risco. Tinha. Na época eu era tão garota que eu penso que eu fui muito mais guiada pelo Espírito mesmo, né? Muitas vezes a gente é guiado sem saber o que vai acontecer lá na frente, né? Porque quando eu olho para mim, vejo aquela menina de 16, 17 anos, eu penso, de onde eu tirei aquela força? Que eu gostava dele. Mas o Senhor parece que vai nos orientando. Um exemplo de tudo isso que você falou, o profeta Nelson deu, eu até trouxe para cá, porque eu acho lindo esse exemplo. Quando ia ser dedicado, né, o Templo de Roma, ele teve uma audiência com o Papa um dia antes. Olha o que ele disse a respeito, né? Claro que há diferenças na teologia, e isso é importante, mas as coisas que temos em comum são muito mais importantes. E olha o que ele disse do Papa, eu achei tão lindo, igual você falando da sua amiga. Ele disse assim, que homem doce e maravilhoso ele é. E como o povo católico tem sorte de ter um líder tão gentil, atencioso, amoroso e capaz. É todo exemplo que a gente precisa, né? Para que os nossos filhos brinquem com qualquer criança, que nós possamos ter amizade com qualquer pessoa,
né? Nós podemos nos entender, né, dentro das nossas crenças. Perfeito. Indo para o tópico, assim, de coragem, né, para a gente continuar pregando o evangelho, né, que eu acho que hoje vai... no capítulo 72, ele vai falar um pouco sobre os bispos, né, e como eles abençoam as nossas vidas, mas antes de ir para isso, eu ainda gostaria de ficar um pouquinho mais nessa parte da coragem, porque teve um discurso do Elder Anderson, que foi em junho de 2012, e ele falou, e ele passou por uma experiência na missão, né, e ele falou que ele sentiu o Espírito falando para ele, né, que às vezes a gente não tem, a gente pensa que, né, como você falou, eu não sabia muito da igreja naquela época, né, mas você sabia o suficiente, né, e ele falou que exatamente que isso o Espírito falou para ele, você não sabe tudo, mas você sabe o suficiente. E ele falou assim que essa impressão veio para ele como que se fé não fosse só um sentimento, mas fosse uma decisão que ele tinha que escolher ter fé. E aí ele conta essa história. Eu achei muito bonita essa frase para a gente poder aplicar na nossa vida hoje, até para quem está ouvindo, que às vezes a gente pensa, mas se eu for falar disso, a pessoa vai me perguntar, eu já não sei falar, mas é aquilo, né? A gente não sabe tudo, mas a gente sabe o suficiente, o Espírito vai nos guiar, a gente precisa ter a coragem, né, de falar, de abrir a boca, de pregar o evangelho, né? O profeta tem admoestado tanto a gente sobre coligar Israel, né, sobre a gente pregar o evangelho, e eu acho que esse é o tema aqui de hoje, né, da gente, que nada, mesmo que as forças, né, do mundo estão aí, a gente vai ver muitas coisas, a gente tem filmes, seriados, documentário, tem coisas assim, né, que muitas coisas que falam contra, né, e como isso a gente pode realmente levantar, né, nem que for uma vozinha assim, né, a gente pode sim colocar o nosso respeito. E acho que muitas vezes a gente não entende a magnitude que esses atos vão ter na nossa vida, para frente, né, no futuro. Porque se um profeta de Deus continua pedindo para a gente fazer, por exemplo, isso, proclamar o evangelho, nós vamos receber muitas bênçãos por fazer isso. E eu fiquei pensando aqui, me veio na cabeça, uma das bênçãos é fortalecermos, é simples, mas fortalecermos o nosso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, da igreja dele aqui na Terra. E por que a gente precisa disso? Porque nós temos um mundo com muitas informações misturadas, verdade com mentira, né? Manipulação de informação. Nós temos a inteligência artificial maravilhosa, mas que também as pessoas podem usar essa ferramenta para manipular. E se a gente volta lá, como a Ana falou, se a gente voltar lá e tem um testemunho sobre aquilo, a gente está colocando, né, esse testemunho, como a gente aprende em Éter também, na rocha que é Jesus Cristo, a igreja dele, ela foi organizada e a gente tem o suficiente para abrir nossa boca, porque as pessoas vão falar, as pessoas têm procurado informação, isso é maravilhoso, não é? E os profetas têm nos avisado que a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa saber, precisamos nos inteirar, para que a gente abra a boca e a gente vai ser abençoado. Acho que o que a gente está falando, né, às vezes você encontra, provavelmente missionários, tudo que tem às vezes um receio, um medo, mas o Senhor está nos dizendo que Ele vai estar ao nosso lado e a gente precisa confiar. Esse também foi o último convite da última conferência do presidente Nelson, da gente confiar no Senhor, né? E me peguei pensando bastante, enquanto a Carol também estava comentando, dessa questão de sentir que nós estamos sendo guiados, né? Como a Ana tinha falado, por exemplo, de Ezra, né? Agora é o momento, então, de vamos dar uma missão, essa missão específica é temporária. E quantas vezes a gente quantas vezes a gente para pensar que às vezes o Senhor está fazendo isso e a gente não está percebendo, né? Mesmo em coisas do dia a dia, no mercado, enfim, com alguém, o Senhor está nos parando ali para a gente poder abrir a nossa boca, né? Vem muitas bênçãos, eu acho que eu posso falar inúmeras, até da gente se sentir mais seguro de si mesmo, porque a gente está falando de algo verdadeiro, o Espírito vai confirmar e você vai sentir até mais segurança em você mesmo, mas não na base da carne, mas foi porque o Senhor proporcionou aquilo. Então, existem muitas bênçãos de abrir a boca e compartilhar o Evangelho. O nosso testemunho é aumentado, né? Nossa conversão. E eu fiquei pensando nessa questão, né? Ezra Booth e Isaac Morley, eles tiveram a mesma experiência. Que diferença de vidas que eles levaram, né? Isaac, ele foi com os santos para Utah, né? No fim, ele serviu a igreja, todo o tempo que ele viveu, ele serviu e acabou indo para Utah junto com os membros, enquanto Ezra Booth viveu nesse rancor, nesse ódio. Então,
Imagina, quem que foi mais feliz, né? Aquele que fica o tempo todo querendo xingar a igreja, tudo bem, pode até ter uma alegria momentânea, mundana, mas ao mesmo tempo viver com esse rancor, viver com esse ódio, não é... polui a nossa vida, né? É pesado. Então você pensa, muitas vezes, o que eu fico indagando, assim, o que eu fico pensando bastante é que quando a gente se depara com essas pessoas que estão falando contra a igreja, eles estão pesquisando só coisas contra, né? Eles só estão nessa raiva constante, né? Então, claro, eles vão ter muitas coisas contrárias. Então, o que a gente está fazendo hoje para poder refutar isso? A gente está estudando bastante as escrituras, a gente está para a gente conseguir realmente pregar, fazer que nem o Senhor falou, né? Então, para a gente poder refutar isso, vamos pregar o evangelho, vamos falar a verdade. Exato. Né? Então, e querendo ou não, o evangelho é para as famílias, né? O Senhor, ele... tudo que é do evangelho é em volta de famílias, de laços eternos, né? E Satanás, ele quer o quê? Ele quer destruir as famílias, ele quer acabar com essas verdades. Exatamente. Eu estava assistindo o episódio do Taylor e do Tyler, né? E ele falou da história de Crônicas de Nárnia, que está no livro, né? Que é uma literatura cristã contemporânea de C.S. Lewis. E no livro de A Cadeira de Prata, tem os personagens que é o Jill, o Eustáquio, o Pandenglu e o Príncipe William. E eles são capturados por essa feiticeira no mundo subterrâneo. E ela tenta convencê-los de que tudo que eles conheciam e acreditavam, que era Nárnia, o céu, o sol, Aslan, né? Que Aslan representa Cristo, nunca existiu, que tudo aquilo era apenas fruto da imaginação. E a parte mais marcante fala quando eles falam sobre o sol. A feiticeira pergunta: mas, disse Jill lutando contra o torpor da fumaça mágica, e o sol? Você não pode dizer que o sol é apenas parte do nosso mundo imaginário. O sol é real. Ela tentando convencer a feiticeira. Todos nós já ouvimos. E a feiticeira fala: o que é sol? Aí a Jill fala: ele brilha no céu, acima do chão, ele ilumina todo mundo lá em cima. E a feiticeira fala: diga-me, querida, o que é esse céu? Onde ele está? E ela fala: acima de nós. E é onde você vai ver o pôr do sol e as estrelas. O que é esse sol? Pode me mostrar um exemplar? Não, claro que não, mas ele está lá em cima no céu, às vezes como uma grande bola de fogo. Uma bola de fogo no céu? Ora, você não está falando de nada mais do que uma versão exagerada desta minha lâmpada, disse a feiticeira apontando para a luz fraca que pendia no teto da caverna. O sol, o céu, até mesmo esse tal de Aslan são apenas sonhos criados por mentes infantis e confusas. Nada disso é real. Este mundo aqui, este mundo é o que existe, tudo é imaginação, né? E ela tenta convencer isso, ele nessas, né? E falam: por que isso é tão poderoso, né? Porque Satanás, ela representa isso, né? No filme, que ela tenta convencer que aquilo que mesmo que eles viram, né? Mesmo que como se não existisse, né? E a gente vê muito isso, né? Quando os membros se afastam. Será que eles se esqueceram daquele sentimento, daquele sol que eles viram, daquele calor no coração, né? Então, um convite para a gente se lembrar do que a gente já viveu, né? De se lembrar do poder do Senhor, da gente poder ter o nosso testemunho aflorado. Isso é tão importante para a gente poder pregar para o Evangelho, né? No 73:4 fala dele pregar para regiões circunvizinhas, né? Que você falou, às vezes a nossa região circunvizinha é no mercado, né? Mas para que a gente possa pregar, a gente precisa estar com o nosso sol forte, né? Lembrando que o sol é o sol. Eu gostei muito, né? Não sei se vocês já leram o livro, assistiram o filme, né? Mas é bem interessante, né? A comparação que realmente tem. Me deu vontade de assistir de novo. Enfim. Mas então, voltando para o tópico 2, em relação ao bispo aqui, que ele fala no 72... Aqui na lição, né, tá falando pra gente saber que o Senhor me abençoa por meio de líderes como os bispos. E ele fala que quando Neil Whitney foi chamado para servir como bispo, seus deveres eram um pouco diferentes dos deveres dos bispos de hoje. Por exemplo, o bispo Whitney supervisou a consagração de propriedades e a permissão para se estabelecer a terra de Sião, no Missouri. Mas ao ler a respeito de Doutrina e Convênios, chamado no 72, a gente vai ver algumas semelhanças, pelo menos no espírito dos seus deveres, né? Vamos lá ler no 72:5 e pensar quais as maneiras que a gente presta contas ao nosso bispo hoje.
Em verdade vos digo, os élderes de minha igreja, nesta parte de minha vinha, prestarão contas de sua mordomia ao bispo, que por mim será designado nesta parte de minha vinha. Acho que algumas formas que a gente presta conta hoje é em relação ao pagar dízimo, né? De certa forma, a gente está, quando a gente paga as ofertas, a gente está mostrando que a gente está fazendo o jejum, e aquela parte do nosso jejum, a gente está, do que a gente comeria, a gente estaria pagando junto com o nosso dízimo. E o dízimo também mostra que, olha, estou sendo fiel. Ou então, quando a gente peca, a gente conversa com o bispo. Ou então, quando temos um chamado, a gente tem o conselho de ala, e a gente tem que prestar conta do que está acontecendo com a nossa organização. Então, tem várias formas que a gente pode prestar conta como um membro comum e como um membro líder, né? Um membro que está servindo nas organizações. E falando da mordomia novamente, que é o que a gente já estudou, né? Dessa Semana mordomia. passada, né? Uhum. Essa semana, né? Foi. Eu já estou tão já ali. Então, é realmente, né? Da nossa mordomia física e espiritual, né? A gente realmente tem que apoiar os nossos bispos. E eu imagino também do armazém, né? Lá falava do armazém, eu acho que os nossos talentos, né? Quando a gente faz convênio no templo, né? De doar o nosso tempo, os nossos talentos, é uma maneira de ajudar o bispo, né? De estar ali, ele no chamado, nos guiando e nós contribuindo, né? Porque não tem como o bispo fazer tudo sozinho, né? Cuidar de 200, 300 membros, 100 membros, né? Então, parte da nossa mordomia é ajudar. Gostei, isso me fez pensar que talvez os membros da ala, nós somos parte do armazém de talentos do sim. bispo, né? O bispo tem ali 200 pessoas na ala, cheio de talentos diferentes, e ele pode usar a Letícia, a Carol, né, para diferentes cargos. Ou, alguém precisa de ajuda com com uma carona ou com a contabilidade. Tem algum contador na ala que pode ajudar essa senhorinha a fazer enfim. Então, nós somos o imposto de renda, então nós somos o armazém de talento, né, do bispo. E os dons espirituais, Os dons né? espirituais, Que sim. a gente pode estar ali ajudando. E é interessante que a igreja foi organizada assim, né, naquela época, já com algumas diretrizes que a gente usa até hoje, né? A gente pensa, nossa, como o Senhor tem essa visão, né? Como é incrível que eles achavam que era só para aquele povinho ali, que Cristo ia vir naquela época deles. E tudo isso foi para que a gente pudesse ter uma igreja organizada hoje, né? Então, se não fosse por essa organização naquele momento, hoje, como que será que a gente estaria, né? Toda vez que eu vou ao templo, né, igual fui essa semana, um templo enorme, cheio de pessoas, cheio de jovens, batistério, eu fico encantada, eu olho para tudo aquilo e penso, tudo isso funcionando de maneira voluntária. Não é desse mundo, qual a organização desse mundo que funciona, qual a organização desse mundo que você vai em qualquer país do mundo, né, todo mundo estudando ali a mesma lição, né? Não é dos homens, né? Isso é um testemunho para a gente de que o reino de Deus está presente hoje na Terra. Né? Todas aquelas pessoas ali de branco, trabalhando, doando seu tempo, é lindo demais, não é? Sem remuneração nenhuma. Dentro do templo eu tenho assim, essa visão sempre que eu vou, gente, mas tudo isso funciona o dia inteiro, o dia inteiro. Da onde vem a responsabilidade dessas pessoas, o desejo de estarem aqui? Realmente é do Espírito Santo. E tudo que elas deixaram para estar ali naquele momento, para sermos todos iguais ali dentro, né? E trazermos nossos anseios, nosso serviço para o Senhor mesmo, né? E somos recebidos com tanto carinho, Exato. né? Com tanta presteza, é muito lindo. Todas as idades, né? De jovens a velhinhos, né? Todo mundo ali trabalhando, na vinha, né? Aqui em Utah ainda a gente precisa reservar horário para poder Eu ir. fiquei boba de ver. E é lotado, não importa o dia que você Eu vai. fiquei boba, porque meu filho tentou reservar em vários, nós conseguimos ir numa sessão à tarde, às 3h30 da tarde, que dia foi? 2 dias atrás. E só conseguiu o templo aqui de Saratoga. E estava assim, ó. Cheio, tá vendo? Eles ainda falam que a gente pode tentar ir, mesmo sem reserva, né? Mas ainda assim, É no escuro, né? Eles acomodam ainda, né? Mas... E eu fico pensando, né? Quando eu fiz uma viagem com a minha irmã, nós fomos para Portugal. E a gente tentou ir pro templo lá e só tinha, assim, naquela noite, eu acho que a sessão não ia ter até mais tarde, alguma coisa assim, né? Porque eles não tinham pessoas trabalhando. Eu falei, nossa, a gente precisa pregar mais a palavra lá em Portugal. E que um dia, né, porque o Senhor está construindo tantos templos, né? Porque um dia esses templos vão funcionar 24 horas por dia, né? Eu imagino
Carol, versículo 1, né? Mas eu acho que o Senhor, assim, tá preparando, né, para que quando ele voltar a fazer as ordenanças de todo mundo nos templos, né, e vão ser esse lugar de refúgio. Então, que importante realmente a gente já consagrar hoje isso, para que a gente seja preparado, né, para depois, graças aos nossos líderes, né, que estão inspirados e trabalhando nesse aqui. Aí no 73 eles continuam o trabalho da tradução, né? Que aí eles voltam, então tá, continuem pregando o evangelho, mas traduzem ao mesmo tempo, então vamos fazer os dois. E aí eu acho que ao mesmo tempo ele o Senhor começa a mostrar, né? A gente consegue estar sempre pregando o evangelho enquanto a gente faz as outras coisas também. Agora que a igreja está organizada, então agora a gente tem que fazer isso e isso. E mais isso, verdade. Então, uma coisa de cada vez, mas aí vai adicionando, né? Exato. E a gente hoje em dia, até hoje, né? A gente tem tantas coisas para fazer, mas pregar o evangelho continua sendo uma das mais importantes, né? Que a gente tem que coligar Israel. Exato. Que eu gosto do 4 ali, né? Desculpa. Que no 4 ele fala ali, se for prático, pregar nas regiões circunvizinhas até a conferência. E depois disso eu preciso continuar o trabalho de tradução até que esteja terminado. Né? E aí eles começam a trazer mais revelações por causa da tradução, né? Sim. E também, querendo ou não, a tradução é um trabalho temporário, se você for pensar, né? Porque ia terminar ali, mas o pregar o evangelho não. Então, acho que é uma coisa que ficou no coração deles também, né? Gostei muito do que a gente estava vindo para cá, eu e a Carol vindo juntas. Ela falou, nossa, né, a gente tá, de certa forma, parece Joseph Smith, né? Os maridos estão cuidando das crianças, ou então a gente deixa as crianças com alguém, e a gente vai à obra. Vai à obra aqui fazer. A gente tem que pregar o evangelho. Fazer essa interpretação, esse estudo. E depois a gente volta e ainda tem mais um ano ainda, né? Tem mais um... Ainda tem mais, temporário, mas ainda tem mais um livro pra gente trabalhar. Mas é tão gostoso, né? Quando a gente tá na obra, assim, trabalhando, né? Que a gente quer realmente que chegue nas pessoas, que as pessoas sintam o evangelho, né? Como a gente sabe que hoje as vozes são muito altas do mundo, né? O mundo é muito barulhento e a gente, né, realmente precisa desse tempo pra gente ler as escrituras, né? Que não tem outro segredo, né? Rosana, você falou, né, no começo que todos estão perseverando aí, né? Mas o perseverar é com as coisas pequenas, né? Que a vida ela não é linear, né? Ela é cheia de altos e baixos, né? Ao longo da vida, doenças, dificuldades mesmo, às vezes pecados. Então a gente tem que estar ali sempre com a mão na barra de ferro, né? É sempre repetindo os mesmos passos que a gente tem todos os dias, a leitura das escrituras, a oração, a noite familiar, o estudo do bem e segue, né? Ir ao templo, ali. São os passos que a gente sabe. Tem dias que a gente faz com mais fervor, com mais vontade, tem dias que às vezes as distrações tomam conta, mas a gente tem que sempre estar indo e voltando, não pode só ir, né? A gente tem que estar indo e voltando. Posso perguntar, aproveitar que você é psicóloga, né? Eu adoro essa área de psicologia, e você trabalha com os missionários, e me veio um pensamento aqui, voltando ao tema da aula, né? A gente está falando sobre obra missionária, o versículo 9 da seção 71. Em verdade, assim vos digo, Senhor, arma alguma que se forme contra vós prosperará. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio devido tempo será confundido. Hoje em dia a gente não sofre mais a perseguição física, né, que os santos sofriam, então aqui arma alguma, não tem ninguém apontando uma arma pra gente, né? Mas eu fiquei pensando que, pelo menos pra mim, na minha experiência, as armas que são apontadas para mim, às vezes são a minha própria cabeça. E no versículo 10, né, que fala, e se contra vós algum homem erguer a voz, às vezes essa voz sou eu mesma, né, dentro da minha cabeça. E penso que também alguns missionários também têm, são os pensamentos que a gente coloca na nossa cabeça, a nossa própria voz, que estão tentando confundir a gente, estão tentando fazer com que a gente tenha medo para abrir a boca e pregar o evangelho. Que conselho você tem para quem tem essa dificuldade, tem essa mesma arma apontada que eu tenho? Os pensamentos, né, que a gente chama de sabotadores, né, pensamentos automáticos, a gente vai formando ele ao longo da vida. É interessante que tem, às vezes a gente tem aqueles pensamentos, ou é tudo ou é nada, ou eu não vou falar nada, né, ou eu falo tudo demais.
Então, as cores, né, de preto a branco tem ali um monte de tonalidades. Então, um dos conselhos que eu dou muito para os missionários é duvidarem dos próprios pensamentos, esses pensamentos mesmo assim de desânimo, esses pensamentos de achar que não tem capacidade, né? Então, a gente tem que duvidar e olhar para o que já fez, para o que está fazendo, porque o inimigo ele quer fazer nos diminuir, né? Que nós não tenhamos autoestima, que nós não tenhamos confiança. Então, nós precisamos ter ali mesmo o potinho da gratidão, ali de escrever, né? Eu sempre, eles mudam quando eu começo assim, como foi seu dia hoje? Porque às vezes a própria pessoa está vivendo aquilo e não percebe. O que você fez? Aí ele fala que estudou as escrituras, né, por 1 hora, planejou com os missionários, com o companheiro, saiu, né, teve a reunião muitas vezes ali de zona, de distrito, e aí eu falo, qual sentimento você teve ao explicar isso? Aí ele vai me contando e eu vou apontando para ele todas as coisas boas que ele fez naquele dia. E aí eu pergunto sempre para eles no final, quantos jovens do mundo você conhece que largou tudo e que está em um lugar sem a família, sem estudo, sem o celular, né? Sem os joguinhos de videogame? Aí eles mesmos olham assim como assustados, sabe? Nossa, é mesmo. Eu falo, você é um discípulo de Cristo. Você está aqui para servir ao Senhor, Ele está ali ao seu lado. E sempre o que eu tenho visto, né, ao longo desses anos trabalhando é que o pagamento do Senhor para esses missionários é o aumento de dons espirituais, de talentos, de conversão maior. E eles, quando terminam a missão, eles estão muito mais aptos, né? Imagine um jovem, a cada 6 semanas, muda de companheiro, muda de área. Você foi uma missionária, você sabe. Você não foi. Foi também? Uhum. Então, assim, estão sempre ali, sendo esticados o tempo todo. Eles não têm zona de conforto. Então, quando eles começam a gostar da área, que eles começam a fazer amizade com os membros, quando está tudo ali mais perfeito, ou num companheirismo muito bom, tudo tem que mudar de novo. E isso é que gera crescimento, né? Isso é que gera ali um desenvolvimento mesmo dos dons espirituais, dos talentos, acabam que aprendem a conviver com muitas pessoas diferentes, aprendem a hora de parar de falar, a hora de falar, vão ganhando confiança. Só que hoje nós temos muitos jovens, acho que por causa de como o mundo está hoje, né? O excesso de informação, o excesso de tela, nós temos muitos jovens que achavam assim, que davam conta de tudo enquanto estavam em casa. Aí quando chega, que tem que ser tudo ali na prática, olho no olho, contactar as pessoas, eles têm muito medo no início de contactar as pessoas na rua, né? Pessoas que nunca viram. Aí eles vão ganhando força, vão ganhando. Às vezes eu tenho oportunidade de atender um jovem quando ele chega assustado no CTM, né? Ele chega ali com medo, saudades da família, medo das práticas. E aí atendo esse jovem, às vezes, no final da missão, quando ele já está com aquela ansiedade de retorno, assim, os últimos 20 dias. São, assim, eu já atendi uns 6 casos desses, de que atendi no início e atendi no final. É outro jovem, é outra confiança, é outro espírito. A missão realmente, se eu pudesse mandar todos os jovens para a missão, a todas as jovens, meninas e meninos, não tem outro lugar para eles estarem nessa faixa etária. Não tem outro lugar, eles tinham que estar na missão. Você falou do potinho da gratidão, né? Sim. Que é como um exercício que está desarmando essas armas, né? Sim. Tem mais algum exercício que você pode falar para quem não está servindo uma missão, mas que tem essa dificuldade também, que é muito preso pelos pensamentos, né? Que eu sempre vejo, assim, que a nossa mente mente, né? E Sim. tem aqueles... E tem coisas que a gente precisa exercitar o nosso cérebro pra gente pensar coisas boas e lembrar dessas coisas boas que você falou, né? Eu lembrei dele porque às vezes nem ele sabe o tanto de coisa boa. E às vezes a gente se cobra tanto de fazer o que é certo, de tentar ser mais perfeito, e a gente esquece do que a gente tá fazendo, de quantas coisas a gente já realizou, né? Que mais? Quais assim, outras coisas que as pessoas podem pensar ou tentar fazer um exercício? Não sei. A gente sempre tem que ter em mente que o pensamento é um comportamento, que a gente pensa que o pensar, a gente não para muito para prestar atenção nos nossos pensamentos, né? A gente para prestar atenção no que temos que fazer, nos horários, se cumprimos ou não. Os nossos pensamentos são comportamentos, geram emoções na gente. E as emoções geram um comportamento. Então, está sempre assim, pensamento, emoção, comportamento, misturado. Então, primeira parte que nós temos que cuidar na vida, em qualquer lugar que você for começar uma terapia, é cuidar dos pensamentos. Começar a anotar, um exercício muito bom é anotar os pensamentos que você tem, todos eles.
E depois você começar a confrontar um por um se aquilo é verdade ou é mentira, ou o que você pode melhorar, e também começar a perceber pensamentos repetitivos, porque nós temos ali muitos pensamentos que vão e voltam, retornam na nossa vida, porque ali você vai descobrir onde tem um trauma, onde que foi que está surgindo aquele pensamento constante, que fica te sabotando, que não te deixa caminhar, que não te deixa, te gera emoções negativas, porque a gente tem que perceber, hoje eu estou triste por quê? Normalmente são pensamentos que te vieram à cabeça, que te deixaram ali com a emoção rebaixada e que muitas vezes te tiram até do agir. Quer ficar em casa, não quer socializar, não quer participar. Então, sempre, nós temos na igreja livros maravilhosos, tem um curso da igreja, Resiliência Emocional. Gente, é só pegar aquele livro e seguir ele está ali as técnicas todinhas, as últimas técnicas da psicologia. Que legal. Né? A resiliência emocional é muito bom para quem quer ir trabalhando os pensamentos, sabe? Esses pensamentos sabotadores. Eu acho que isso tem sido, né, uma arma também do inimigo, né? De fazer a gente duvidar de nós mesmos, até para a gente podar a gente de falar do evangelho, de achar que a gente não sabe, que a gente está muito ocupada com outras coisas e não pode, né? E você falou, né? Sair dessa zona de conforto que muitas vezes requer, né? Pregar o evangelho requer sair da zona de conforto. A gente vai falar com quem a gente não conhece, ou a gente às vezes vai postar, né? Tem gente que às vezes coloca uma experiência lá na internet, eu vejo, eu faço, nossa, que legal, né? Assim, que ela foi num evento, numa conferência e tá falando o testemunho dela, né? Que ela podia estar só falando para ela, ou para a família, ou guardando para... Mas ela tá postando ali para um monte de gente e realmente tá falando sobre Cristo, né? Tá prestando aquele testemunho. A gente tem que entender que cada um de nós é de um jeito, ao prestar o testemunho, ao compartilhar. Meu marido é daqueles que leva 50 pessoas numa conferência de estaca, 30 pessoas. Ele convida, ele liga, você vai ouvir um coral que você nunca ouviu, você vai ouvir falar sobre família. Ele é assim, persistente, ele liga um mês antes, ele liga com 15 dias, ele liga 3 dias, ele liga... Eu jamais conseguiria fazer isso, né? Então eu busco um outro caminho, que é trabalhar dentro da igreja, trabalhar com os missionários, é trabalhar ali como sociedade de socorro. Para mim é mais fácil esse caminho. Então, acho que todos nós temos que buscar qual é o caminho que eu consigo fazer, né? Todos podemos, porque é um mandamento que o Senhor deu, então todos podemos fazer. Só que a gente não pode ficar na zona de conforto da gente. Eu não nasci para falar, então não vou falar. Não, foi pedido a todos que testifiquem, né? Até as crianças. E é perfeito com o versículo 3 da seção 75, que fala: eis que vos digo, ser minha vontade ir sem demora e não ser desociosos, mas trabalhardes com toda a força. Então, toda a força onde você, né, onde você se encontrar, né, onde seu talento vai brilhar mais forte, né? Queria compartilhar uma história que me veio aqui à cabeça. A gente está falando um pouco de zona de conforto, né, dos missionários. É uma obra difícil para a gente, é uma obra difícil. E a gente vai passar por muitas dificuldades na nossa vida, né? E você falou que o único jeito da gente crescer é a gente ter esses períodos de desconforto, né? E vocês já com certeza ouviram essa história, mas eu queria ler ela para vocês. Ela é do Elder Hugh B. Brown, chama O Pé de Groselha. E foi lido recentemente, acho que pelo Elder Anderson, numa conferência mais recente, nos anos de 2000. E ele fala assim: eu estava residindo no Canadá. Eu comprara uma fazenda que estava em más condições de conservação. Saí de casa certa manhã e vi um pé de groselha com mais de 2 metros de altura. A planta estava em péssimo estado, sem flores nem frutos. Eu fora criado numa fazenda de frutas em Salt Lake antes de ir para o Canadá, e eu sabia bem o que deveria acontecer com aquele pé de groselha. Assim, peguei tesouras e podei-o até deixar apenas o tronco com algumas protuberâncias. Ainda estava amanhecendo e tive a impressão de ver em cima de cada um daqueles nós algo parecido com uma lágrima, e achei que a groselheira estivesse chorando. Eu era um pouco ingênuo e ainda não deixei totalmente de sê-lo, e olhei para ela e disse: por que você está chorando? Tive a impressão de ouvir o pé de groselha dizer o seguinte: como você pode fazer isso comigo? Eu estava crescendo de maneira tão maravilhosa. Eu estava quase tão frondosa quanto a árvore de sombra e a árvore frutífera que estão do lado de dentro da cerca. E agora você me reduziu a isso?
todas as plantas do quintal vão olhar para mim com desprezo, porque não me tornei o que deveria ter me tornado. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Achei que você fosse o jardineiro. Isso é o que achei ter ouvido o pé de groselha dizer, e pensei tanto a respeito que respondi. Eu disse, olhe, minha pequena groselheira, eu sou o jardineiro e sei o que quero que você seja. Eu não queria que você se tornasse uma árvore para dar frutos quaisquer, ou sombra. Quero que você seja um pé de groselha. E algum dia, pequena groselheira, quando você estiver carregada de frutos, você vai dizer, obrigado, Senhor jardineiro, por amar-me o bastante para podar-me. Obrigado, Senhor jardineiro. E daí ele continua a contar uma história pessoal que ele teve no exército, ele não conseguiu o cargo, né, do exército que ele tanto queria. E daí ele termina assim, falando dessa experiência dele, né? Daí ele orou, estava com raiva, né, do Senhor, e ele falou, ao levantar-me de meus joelhos, eu era um homem mais humilde. E agora, quase 50 anos depois, dirijo-me a ele e digo, obrigado, Senhor jardineiro, por podar-me, por amar-me o bastante para ferir-me. Hoje vejo que foi sábio eu não ter sido promovido a general naquela época. Daí ele fala pra gente, muitos de vocês vão ter experiências muito difíceis, decepções, desilusões, perdas, derrotas. Vocês serão testados e provados. Só quero que saibam que caso vocês não recebam o que acham que deveriam receber, lembrem-se de que Deus é o jardineiro. Ele sabe o que deseja que vocês se tornem. Submetam-se à vontade dele, sejam dignos de suas bênçãos e vocês as receberão. E eu penso aqui, né, com a história da igreja, Joseph Smith, os missionários, a gente, eles passaram por muitas dificuldades. A história da igreja não foi uma coisa bonitinha, né, ele teve a primeira visão, foi simples e fácil, pronto, a igreja estabelecida, teve muitas dificuldades, e a gente passa por muitas dificuldades, os missionários passam por muitas dificuldades, e pregar o evangelho é difícil, e vai ter muitas vezes que a gente vai tentar pregar o evangelho para um amigo, para um vizinho, nas mídias sociais, e não vai ser uma experiência legal, a gente vai falar uma coisa errada, a gente vai se sentir envergonhado, mas o Senhor está ali podando a gente para a gente se tornar o missionário que Ele quer que a gente seja, né? E a gente tem que lembrar isso, Ele é o jardineiro, Ele está no comando. Muito bom, e pegando esse gancho, né, dele ser o jardineiro, a aula fala pra gente estudar o hino Aonde Mandares Irei. Eu queria só ler a segunda e terceira estrofe que fala, talvez da dúvida e do mal eu venha resgatar, amados filhos do bom pastor que esperam meu chamar. Porém, se o Cristo me guiar na própria senda do mal, mensagem de amor levarei ao Senhor. O que ordenares direi. Aonde mandares irei, Senhor, através de montanhas ou mar. O que ordenares direi ao Senhor, tal como mandares serei. Né? Então ele fala, talvez floresça em minhas mãos a messe do Salvador, pois com vigor quero trabalhar por Cristo meu Redentor. Confio em ti, sem vacilar, e sempre te amarei. A tua vontade farei, ó Senhor, tal como mandares serei. Aonde mandares irei, Senhor, através de montanhas ou mar. O que ordenares direi, ó Senhor, tal como mandares serei. Então acho que não tem hino de maior humildade da nossa parte do que proferir essas palavras durante um hino, né? Aonde mandares irei, o que é para falar eu vou falar e o que é para ser eu vou ser, né? Então, muito obrigada, meninas, por esse estudo maravilhoso. Muito obrigada, Rosana. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu penso só, para encerrar minha parte, que nós devemos ser unos de coração, né? E ser unos de coração é olharmos para Cristo. É verdade. Ele ser o centro, né, das nossas vidas. Ele que vai nos dar força, né? Que talvez para esses momentos, igual você falou, né? De altos e baixos. Quando a gente olha para Cristo e a gente entende essas podações, né? Que às vezes é doloroso, mas que precisamos, né? Infelizmente precisamos. Então, muito obrigada a você que está aí por estar aqui com a gente até o momento. E que essa semana a gente possa ter mais regozijo em pregar o Evangelho, de ir para onde o Senhor quer que a gente vá, de falar a palavra dele, para quem que Ele
mandar no nosso caminho, né? E que a gente se torne cada vez mais aquele filho que Ele precisa que nós sejamos. E boa semana para você. Coloca aqui nos comentários algumas experiências que você teve em relação à obra missionária, o que aquilo te fortaleceu, né? Quais são as verdades que você tem no seu coração. E não esquece de dar uma curtida pra gente, encaminhar para quem precisa dessa mensagem para ajudar a gente aí também a pregar o Evangelho. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.